cidade de Ribeirão Preto, onde ele levou a palavra ali numa igreja muito querida, Igreja de Cristo em Ribeirão Preto, pastor Laércio. Inclusive, tenho muito desejo de repente, a nossa igreja promover algum encontro, um intercâmbio com aquela igreja, por se tratar de um irmão realmente piedoso, uma igreja avivada, abençoada, e que tem muito também a nos oferecer. Quem sabe, aí, no futuro próximo. Então, por essa razão, não estive aí domingo passado, mas o nosso querido irmão Luciano trouxe uma palavra abençoada. Então, vamos retomar aqui o nosso estudo do capítulo 7 de 1 Coríntios, a partir do verso 10. Paulo entra nessa questão, né? Só que, antes de ler o texto, fazer alguns apontamentos, quero lembrar aos irmãos que, no capítulo 6, Paulo está tratando daqueles irmãos hedonistas, carnais, acerca, por exemplo, da sensualidade que é condenada entre os irmãos, o pecado, o litígio, pessoas que, tendo recebido a influência do platonismo e do gnosticismo, que fazem essa dicotomia na cabeça das pessoas de que tudo que é matéria é ruim e o que é espiritual é bom, resolveram, então, se entregar, a partir da sua própria leitura hedonista, aos prazeres dessa vida e a toda sorte de carnalidade, haja vista que tudo vai ser destruído, nada vai ser redimido no que toca a essa questão da matéria. Então, já que só o espírito vai aproveitar, então vamos aqui desfrutar de todos os prazeres da carne, e isso promovia realmente uma carnalidade no seio da igreja. Outro grupo de irmãos, também influenciado pelo platonismo e gnosticismo, com essa ideia dualística de que tudo que é matéria é ruim e o que é espiritual é bom, tiveram uma reação, uma interpretação distinta. Eles resolveram, então, se pouparem desses prazeres da carne, haja vista que tudo que está relacionado ao material, à natureza, à vida, aquilo que é concreto, é ruim, então resolveram promover uma espécie de espiritualidade asceta. O que é o ascetismo na história da igreja? O ascetismo é aquela atitude do cristão querer se distanciar de tudo quanto está relacionado aos prazeres da carne. Por exemplo, nos primeiros séculos, nós tínhamos muitos cristãos ascetas que saíam dos grandes centros urbanos, construíam ali os seus mosteiros e ali ficavam com uma atitude espiritual de consagração integral a Deus, faziam longos jejuns, né, abstendo-se da carne, dos alimentos, a relação sexual, alguns até se castravam. Por exemplo, Orígenes, que é uma grande autoridade, talvez o maior exegeta da história da igreja, embora sendo influenciado pela chamada Escola de Alexandria, nos seus escritos ele diz que resolveu se castrar, ele se castrou. Então, tamanha era a piedade e a radicalidade desse povo, né, que não queria pecar contra Deus. Então, viviam essa atitude, né, de uma espiritualidade mais separada, longe dos prazeres da carne. E o capítulo 7, ele diz respeito justamente a este grupo de cristãos. Notem como, dentro da igreja de Corinto, a interpretação era bem diferente de alguns irmãos em relação a outros. E aqui eles estão falando do casamento. E aí a gente vai ver, por exemplo, pessoas casadas, legitimamente casadas, que se converteram ao Evangelho, tanto o marido quanto a esposa, mas que amavam tanto a Deus que queriam se separar para servirem apenas a Deus, tanto a mulher quanto o homem. Embora isso seja algo equivocado, e Paulo vai corrigir esse pensamento deles, mas a motivação deles era, poxa, conhecer algo maior e melhor que é o Senhor Jesus. Por que não, em comum acordo com a esposa, você se dedica integralmente ao Senhor e eu também, e a gente se separa por aqui? Esse era o pensamento, e Paulo vai contra essa ideia, né? E ele vai estimular os solteiros a não se casar para se dedicar ao Senhor. Tudo bem que dentro de um contexto de uma iminente perseguição, ele dá esse conselho. Mas vamos lá, aqui vamos à leitura do capítulo 7, verso 10 em diante. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido.
Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem um irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado, estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado, estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor, semelhantemente o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Vamos ler o verso 25 em diante também. Eu vou fazer alguns apontamentos do verso 10 e até o verso 23, que eu não fiz na aula passada, por isso que eu fiz questão de ler aqui esta perícope, tá? Embora a gente tenha entrado e tratado pontualmente de algumas questões, mas ficou pendente outras. Vamos ler aqui do verso 25 em diante. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca. Que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se estabelecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Muito bem.
texto longo aí, mas um texto realmente que toca numa temática muito cara para a ética cristã, né? Que é a questão do casamento. Primeiras observações aqui a se fazer, irmãos, é em relação a essas expressões de Paulo aqui, né? Por vezes ele usa a expressão nessa carta, né? Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Lá na frente ele diz, não é o Senhor, mas eu vos falo. O verso 25 ele diz, agora falo da minha opinião, né? Ou seja, não é o Senhor que fala, mas é a sua opinião. E lá no final, no verso 40, ele diz assim, todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também tem o Espírito de Deus. São expressões que geram interrogações na nossa cabeça. E a pergunta que fazemos é a seguinte, será que, é a primeira pergunta, quando Paulo fala, vos ordeno, não eu, no Senhor, é um mandamento perene, intercircunstancial, um princípio que deve ser aplicado a todos, e ao passo que a expressão é minha opinião, diz respeito a um mandamento circunstancial e não imperativo, mas algo que é a opinião de Paulo e que não necessariamente deve ser acatada. Então, são questões aqui que a gente precisa refletir sobre elas. Há duas formas de se interpretar esses pensamentos aqui. Primeiro, a delas está muito fácil, né? Quando ele diz, ordeno, não eu, mas o Senhor, não há dúvida de que, de fato, é um mandamento vindo de Deus e que, portanto, é imperativo e deve ser aplicado, contextualizado na vida do cristão, pois trata de um princípio universal. Mas quanto à expressão, não Senhor, mas eu digo, verso 12, ao mais digo eu, não Senhor, verso de número 12, será que é um mandamento universal, imperativo para todos nós, ou não? Aí há duas formas de interpretar essa afirmação de Paulo aqui. A primeira forma de interpretar essa afirmação de Paulo é a seguinte, não, isso é um mandamento para todos nós, para a igreja. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, não entrou especificamente nessa temática. Que temática é essa aqui? Sobre a mulher incrédula. Porque quando Jesus veio, ele levou a sua mensagem para os judeus. E os judeus já tinham por hábito e por cultura casar só com judeu. Judeu só se casava com judeu. Então não era uma temática levantada entre os judeus. Então o judeu casava só entre os judeus, então o Senhor Jesus não se viu ali obrigado a tratar dessa situação. Com o advento da igreja, no Pentecostes, muitos gentios se converteram, muitos judeus se converteram. E começou a haver, então, casamentos, né? Ou melhor dizendo, situações em que a pessoa convertida não necessariamente tinha o seu cônjuge convertido. Vamos supor, um gentio que se converteu ao cristianismo, e ele se converteu já estando casado. A sua esposa não é casada. O que ele faz nessa circunstância? Separa da esposa ou se mantém casado com a esposa? É uma situação muito peculiar, própria da igreja em diante, que Jesus não tratou. Então, a primeira forma de interpretar essa afirmação é o seguinte, esse mandamento aqui, embora não seja uma ordenança direta do Senhor Jesus, porque no contexto de Jesus não tinha essa configuração, é uma ordenança do Senhor Jesus por intermédio de Paulo. Essa é a primeira forma de interpretar essa questão. A segunda forma de interpretar essa questão é a seguinte, que, de fato, Paulo não recebeu uma revelação direta do Senhor sobre essa temática e que ali ele está dando a opinião dele, o parecer dele. Nesse sentido, não há uma obrigação. Bem, eu fico com a primeira forma. Eu acredito que a primeira forma é mais coerente, né, e nesse sentido. Agora, o problema está na afirmação quando ele fala sobre a sua opinião, né, quando ele entra nessa questão da opinião. Digo a minha opinião, mais precisamente no verso 25 aí, ele diz assim, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião. Diferentemente da segunda afirmação, que está lá no verso 12, ao mais digo eu, não Senhor, quando ele usa a expressão opinião dele,
denotam uma questão realmente muito particular de Paulo. Então, nós estamos diante aí de 3 situações específicas. O ordenamento direto, a ordenança direta do Senhor, que é universal, é perene, é aplicada a todos. A segunda, que é muito mais complexa e polêmica, quando Paulo diz, ao mais digo eu, não Senhor, que pode ser interpretado de 2 formas, como eu coloquei aqui. E, por último, quando ele fala da sua opinião, que não tem um caráter imperativo, normativo, que fica mais claro também, porque ele vai dizer, ele vai tratar das virgens, ele dá a opinião dele que não se case, mas se casar também não está errado. Então, é uma opinião, não se case, mas não é obrigado a não se casar, né? Então, são situações bem distintas aí, complexas, e aí isso pode gerar um pouco de dúvida na cabeça dos irmãos. Mas, pois bem, vamos primeiro a essa primeira sentença aí do verso 10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Isso aqui é uma ordenança do Senhor. E eu acredito que quando ele faz menção à ordenança do Senhor, não se trata de uma revelação que Paulo recebeu da parte do Senhor após a ascensão de Jesus, mas ele está recobrando o ensinamento do Senhor Jesus enquanto esteve na terra. Ok? No que diz respeito a quê? Que a mulher não se separe do marido. Não se separe do marido. E se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Irmãos, é muito importante deixar aqui absolutamente claro que Jesus foi extremamente firme nessa questão do casamento. E seria muita incoerência da parte de um pregador, ou de uma pessoa que se dispôs a ensinar sobre o casamento, ir contra essa ordenança de Deus, que o que Deus uniu, o homem não tem direito de separar-se. Por exemplo, os judeus, os fariseus perguntaram ao Senhor Jesus, é lícito o marido separar-se da sua esposa? Jesus responde, o que Deus uniu, vocês ouviram, o que Deus uniu não separa o homem. Ah, mas Moisés autorizou da carta de divórcio. Qual foi a resposta de Jesus? Ele autorizou por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início, né? E ele diz que a mulher que se separa do marido, o marido que se separa da mulher e contrai um novo casamento, comete adultério. Jesus foi muito firme nessa questão aqui. Então, casamento é coisa séria, irmãos. Casamento é coisa séria, né? Essa questão do adultério, a pessoa separar do marido fora dessa questão da relação sexual ilícita, que seria infidelidade, isso para mim é ponto pacífico, comete adultério mesmo. A questão é que eu sou contra, é que esse pecado do adultério, que alguns colocam, não possa ser redimido por Deus. Ele é redimido, sim. Às vezes a pessoa separou do primeiro casamento, né, da mulher, casou-se de novo, pecou, mas se arrependeu. Mas se arrependeu significa separar do segundo? Não, não é isso, né? Então, a pessoa, se separar do segundo, vai cometer um segundo pecado, a meu sentir, né? Então, eu penso que a pessoa deve permanecer casada no segundo casamento, se arrependeu, pede perdão, é evidentemente que essa pessoa vai estar inabilitada para exercer função de liderança na igreja, porque as exigências no que diz respeito a pastores, presbíteros, líderes da igreja, elas são muito mais elevadas do que em relação a ovelhas. A pessoa pode ser perdoada, redimida, continuar congregando na igreja, mas ela está inabilitada para exercer função de liderança, de ensino. Como é que uma pessoa que está no terceiro ou no segundo casamento vai, por exemplo, ministrar ou vai ensinar os jovens, né? Perde completamente a autoridade. Alguns falam, mas isso é legalismo. Não, não é legalismo, não. É o povo que não aceita. A igreja não aceita, irmãos. Pela minha experiência, o que eu tenho, a igreja não aceita. Deus perdoa, lave e redime, mas a igreja não aceita. Isso é impressionante. Então, é uma questão realmente delicada isso aí, né? E para nós, cristãos, o casamento é uma questão cara. Muito cara, né? Por quê? Primeiro, o casamento é uma instituição que vem antes da religião. Quando ele vai falar lá no verso, a partir sobre a questão do crente, casado com não crente, ele aconselha que o crente permaneça casado com o não crente. Por quê?
porque ele dá a entender que a instituição do casamento veio antes da religião. É um preceito maior. A primeira instituição que Deus criou foi o casamento. Não foi nem a igreja, foi o casamento. Então, é uma questão muito cara para a igreja do Senhor Jesus. Em segundo lugar, todas as vezes que Paulo trata do casamento e da infidelidade, no Velho e Novo Testamento, eles usam o casamento como uma analogia da infidelidade de Israel em relação a Deus, em relação a povos pagãos. O relacionamento entre os cônjuges é usado como analogia para traçar o relacionamento da igreja com Cristo. Por isso que Paulo diz, que a mulher seja submissa aos vossos maridos e que os maridos amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ora, se o casamento ele é colocado nesse patamar, nessa relação de fidelidade, a semelhança da fidelidade que a igreja deve ter com o Senhor, evidentemente que não há como o próprio Senhor Jesus flexibilizar esse tipo de relação. Não dá, é uma coisa para sempre mesmo. Fiel à esposa, a esposa fiel ao marido, como a igreja deve ser fiel ao Senhor até a morte. Esse é o conceito. Qualquer outra elucubração, interpretação contra essa ideia está querendo forçar o texto. Porque Jesus é muito claro. Olha só a expressão. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E, igualmente, que o marido não se aparte da mulher. Porque o que Deus... E o próprio Senhor Jesus diz, o que Deus uniu não separa o homem. Então, a igreja é firme nessa questão aí, ok? Salvo, quando Jesus diz, quando houver relação sexual ilícita, no caso se referindo à infidelidade. Aí existe uma cláusula de exceção em que pode haver o divórcio sem que haja pecado nesse ato de se divorciar. Mas, todavia, entretanto, a igreja não deve se apoiar nessa questão no sentido de que, não, adulterou, então se separa, estimular a separação. A igreja ainda deve trabalhar para que o casal permaneça casado, mesmo quando haja infidelidade, ou há infidelidade. Então, o casamento deve ser restaurado em primeiro lugar, a busca pela união deve ser restaurada em primeiro lugar. Essa questão, meus irmãos, deve ser tratada, especialmente nesses dias, em que essa pandemia realmente, esse isolamento aí social e os lockdowns, ocasionaram muitas separações, os irmãos sabem disso, muitas igrejas têm tratado dessa questão por conta disso. É complicado, é um fenômeno aí que os antropólogos devem estudar sobre essa questão, por que houve, nestes últimos 2 anos, tanto divórcio, tanta separação por causa da pandemia. O marido em casa é problema, é dor de cabeça, viu? Vou logo avisando, o marido fica tempo todo dentro de casa, vai realmente haver conflito, Marido que fica fora demais é problema, marido que fica dentro demais também é problema. Tem que ter um meio termo aí, viu? É sério. O marido tem que comparecer, irmãos, tá bom? Periodicamente. Mas ficar dentro de casa também, você vai deixar tua mulher louca. Isso é um problema sério, Eu fico preocupado com os bombeiros lá, que vão para a reserva cedo, não tem uma atividade para fazer, os caras novos, 50 anos de idade, alguns, 50 e poucos anos. O que você vai fazer, irmão, depois da aposentadoria? Não sei, pastor, vou curtir, vou ficar em casa, descansando. Meu irmão, você não vai mesmo, pode ter certeza que você não vai, tua mulher vai te deixar louco. Você vai lavar vasilha, vai lavar chão, vai lavar banheiro, pode ter certeza, ela não vai aceitar você ficar deitado na cama enquanto ela lava, esfrega, feito um escravo, não vai, entendeu? É complicado. Então, você que está aí na iminência de aposentar, não sei se tem algum aqui, arruma atividade para fazer, porque vai gerar problema dentro de casa. Gerou na pandemia, 1 ano aí, os maridos dentro de casa, lockdown, conflito o tempo todo, tem que sair, tem que sentir saudade. É bom, tem que sentir saudade, é gostoso. Eu saio para trabalhar, cedo, volto à tarde, minha filhinha me abraça, minha esposa me abraça, tem que ter um pouco de saudade. Você ajuda ali, você chega e tal, mas ficar o dia inteiro dentro de casa é problema. Ok? E é um mandamento do Senhor, que o marido trabalhe, ganhe o pão de cada dia. Isso é um mandamento do Senhor. Então, eu particularmente sou contra, marido ficar o tempo todo dentro de casa. Isso aí não faz bem para o relacionamento, ok?
por experiência do que eu tenho visto aí, muita gente tem se divorciado. Está aí o lockdown para provar que eu não estou errado, né? Vamos lá. Verso 12, ao mais digo eu, não o Senhor. Aí entra naquele caso que eu acredito que o Senhor Jesus não fez menção a esse caso específico, quando esteve na terra, mas Paulo, sob a inspiração de Deus, está fazendo menção. Não é a opinião dele como está no verso 25, não. Eu acho que o verso 25 é a opinião. Aqui eu acho que é o mandamento do Senhor que Deus deu a Paulo, ali naquele momento, e que ele não tinha feito menção enquanto esteve nessa terra. Tá bom? Eu interpreto dessa forma, que boa parte dos exegetas também interpretam dessa forma. Ele diz assim, aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Não a abandone. Por quê? Porque a instituição do casamento veio antes da religião. Veio antes da religião. Ela é mais cara do que a própria religião. Casamento é coisa séria, irmão. Jesus leva a sério mesmo essa questão do casamento, né? Se as pessoas soubessem o tanto que isso é caro para o Senhor, as pessoas pensariam 10 vezes, 1000 vezes antes de tomar uma atitude de separar do seu cônjuge. É uma questão muito séria mesmo, né? E a gente está vivendo a banalização da separação. Hoje em dia, separa-se por incompatibilidade de gênios, porque teve um conflito lá, qualquer motivo é razão para se separar, né? E ninguém lamenta mais, até os pais, muitas vezes, falam, meu filho, isso não deu certo, escolhe outra mesmo, o importante é ser feliz. Aí, a felicidade da pessoa individual está acima da felicidade dos filhos, porque os filhos, inevitavelmente, vão sofrer com essa decisão, né? A felicidade do indivíduo está acima da vontade de Deus, que deixa claro que o que Deus uniu não separa o homem. A felicidade do indivíduo justifica tudo. Nós vivemos numa era hoje em que a felicidade individual, o hedonismo, né, justifica qualquer coisa que você queira fazer. O importante é ser feliz, está aí o adágio popular dessa sociedade pós-moderna, que não se apoia nem em verdades absolutas, né, e que o compromisso está em ser feliz, né, e que tudo é relativo, depende da forma, e a gente vive hoje essa situação complexa, né? Então, a banalização do divórcio. Então ele diz, não é porque a mulher é incrédula que você vai se separar dela, vai abandonar. E a mulher que tem marido incrédulo, este também, se consentir em viver com ela, não é para deixar o marido, né? Não deixe, permaneça casado. Por quê? Aí ele vai explicar, verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Bem, vamos parar por aí, porque é uma questão polêmica aqui. Pastor, como assim santificado? A santificação não é algo que é próprio de gente regenerada? Como é que uma pessoa que é incrédula, estando casada com um crente, vai ser santificada, se a santificação é algo que se institui após a regeneração, após o indivíduo se converter? Como é que se dá isso? Qual o sentido da santificação aqui? Bem, a santificação aqui, evidentemente, não tem a mesma ideia da santificação pós-regeneração para o crente, como um processo de aperfeiçoamento do caráter do indivíduo à luz do caráter de Cristo. Não tem essa ideia. A santificação aqui está muito mais ligada à ideia da pessoa ser abençoada. E talvez o melhor exemplo aqui para esclarecer essa ideia seja o exemplo de José. José, sendo crente na casa de Potifar, diz a palavra de Deus que a família de Potifar, os bens foram abençoados por causa de José. Por causa da fé de José, por causa da crença de José. Então, essa que é a ideia de ser santificado, é de ser abençoado. A sua família vai ser abençoada, seus filhos vão ser abençoados, e de alguma forma, a sua santificação, a santificação do crente, vai produzir impacto e vai construir conceitos morais na cabeça do indivíduo. Vocês sabem muito bem disso. Por exemplo, há muitas pessoas que não confessam o nome de Jesus, mas que cresceram num lar cristão, porque o pai era crente, né? A mãe não crente, mas ele aprendeu os valores do cristianismo. Aprendeu os valores. Eu conheço pessoas que nunca frequentaram a igreja evangélica, mas o pai é evangélico, e diz, pastor, casamento para mim é sagrado. Ser correto para mim é sagrado. Então, nesse sentido, os valores do cristianismo, eles acabam sendo imprimidos na consciência do filho ou do não crente. Você sendo crente, acaba sendo... Então, abençoa também, nesse sentido, as pessoas,
né, que não se confunde, é um processo de santificação no regenerado, mais uma vez aqui faço essa distinção, ok? Então é nesse sentido. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Ela acaba sendo impactada, de alguma forma, pelo testemunho do marido, os valores do marido são assimilados, mesmo não sendo regenerado. Isso é algo curioso? Pessoa não crente. E é por isso, irmãos, que eu creio muito no poder que a igreja tem de impactar uma cultura. Por exemplo, o Brasil, ele é, sabidamente, um país conservador, porque majoritariamente é um país constituído de católicos e evangélicos. Os evangélicos estão chegando a casa aí dos 40% da população, salvo me engano. Né? O pessoal não aceita com facilidade. Por fazer uma pesquisa aí. Eles não fazem referendos sobre muitas temáticas porque eles sabem qual vai ser a resposta. Por exemplo, aborto. Pode fazer um referendo. Você pode ter certeza, a maioria, mais de 80%, se não 90% da população vai ser contra aborto. Né? Então, mesmo a maioria não sendo regenerada, notem como eles, por receberem uma herança de uma tradição judaico-cristã, uma cultura judaico-cristã, exercem ali um senso de moralidade cristã, mesmo não sendo regenerada. Olha que coisa impressionante, né? Como é importante a presença da igreja na sociedade para mudar a cultura. Né? E a gente tem que realmente, a igreja tem que se antagonizar, se colocar contra a qualquer ideologia que perverta, né, ou que se propõe a perverter a cultura que foi colocada, implementada, né, a cultura que foi aplicada, a cultura judaico-cristã. E aí, nesse sentido, há muitas ideologias. A ideologia marxista é uma delas, né, que é uma ideologia sabidamente ateia. Marx diz que a religião, especialmente o cristianismo, é considerado o ópio do povo. Né? Essa liberdade exacerbada, né, que defende aí os movimentos feministas, progressistas, tudo é permitido, o corpo é seu, você faz o que você quiser, isso antagoniza realmente os preceitos, os valores cristãos, e a igreja tem que se manter firme nesses preceitos, nesses valores. E aí eu faço uma observação aqui importante, né? Estou divagando um pouco, mas é importante. Essa questão estava ouvindo uma reportagem ontem do ministro que foi indicado, agora evangélico, achei bonito o testemunho dele, esqueci o nome dele, não me recordo aqui. Hã? Mendonça, pronto. Né? O Zezé de Camargo fez uma piada lá com a Marília Mendonça, disse que ela não pode ir no Pantanal. Falou, por quê? Tem medo de onça, Mendonça, né? Então... Piadinha sem graça. Mas tá, voltando aqui ao nosso estudo, esse irmão, ele é presbiteriano. Perguntaram a ele, mas vem cá, você o Bolsonaro disse que ia indicar um ministro terrivelmente evangélico. Você é terrivelmente evangélico? Ele diz, não, eu sou genuinamente evangélico. Achei bonita a resposta dele. Né? No Suprema Constituição, na vida, a palavra de Deus. Agora, irmãos... Agora, a nossa Constituição, esse que é o problema para os progressistas. A nossa Constituição foi profundamente impactada pelos valores judaicos cristãos. Pode ler lá, aquela questão da dignidade, dos valores, da liberdade, o casamento, o conceito de família, foi tudo imprimido pela cultura. O que esse movimento progressista quer é uma ressignificação ou reinterpretação da Constituição. No direito, por exemplo, eu estudei direito. Você tem duas formas de ler a legislação. Uma forma que a gente diz que é uma forma do direito positivo, onde não há muita margem para interpretação, que vale a letra da lei. E a outra forma é o naturalismo, ou jusnaturalismo do direito, em que o indivíduo vai interpretando, vai dando significado ao texto à medida que a sociedade evolui. À medida que a sociedade vai mudando, o texto constitucional tem que se adaptar à sociedade. E aí fica essa guerra. A maioria dos ministros ali são jusnaturalistas, embora o direito brasileiro seja um direito positivista, que se apega à letra da lei. Por isso que, por exemplo, quando a Constituição fala sobre família, que é um termo próprio da cultura judaico-cristã, eles tentam ressignificar esse termo à luz das múltiplas configurações familiares que nós temos hoje,
que ainda assim constitui uma minoria em face da grande maioria, que é o casamento entre heterossexuais. Ok? E aí eles tentam forçar o texto. Né? Então, esse é um movimento muito perigoso. Então, é importante, já que eles têm aplicado essa teoria de justnatura, é importante ter lá no Supremo, sim, pessoas crentes que carregam valores cristãos, mais conservadores nessa perspectiva. Porque já que essa liberdade de interpretação, para quem é progressista, até distorcendo o texto, então, para quem é conservador e for ler ali a literalidade do texto, não vai poder ser julgado. Eu quero ver quem é que vai poder dizer, né, que o cara está puxando sardinha para o lado dele, se ele votar, por exemplo, contra o aborto lá. Se a Constituição diz que a única possibilidade de ceifar uma vida é em caso de guerra declarada. Essa é a única possibilidade de se tirar a vida de alguém aqui no contexto brasileiro. O indivíduo foi chamado para a guerra e ele se recusa a ir para a guerra, e nessa possibilidade ele pode sofrer pena de morte. É a única possibilidade. Mas ela não fala sobre tirar a vida de alguém no ventre. Então, como é que você vai julgar o cara? Não, você está puxando sardinha? Não, então me diga aqui onde é que está no texto constitucional. Então, é muito importante isso aí. Os valores são caros, né? E aí, irmãos, o que acontece? Fazendo algumas recuperações importantes nessa área. A cultura judaico-cristã, ela foi produzindo esses valores ao longo da história. Não foi algo do dia para o outro. Foi algo que foi sendo construído de maneira paulatina, de maneira amorosa, né? A gente carrega isso desde lá, né? Da herança do protestantismo quando chegou, do catolicismo quando chegou. É uma coisa que foi construída ao longo do tempo. Essas ideologias progressistas querem acelerar o processo. Esse que é o problema. Querem acelerar o processo. Como é que eles fazem isso? Educação nas escolas, né? De ideologia de gênero, ministros progressistas usando o justnaturalismo, que é uma interpretação que possibilita você dar uma interpretação diametralmente oposta ao que foi proposto pelo o legislador originário, lá quando criou a Constituição. Tudo isso é perigoso. Esse movimento de uma interpretação mais relativista da Constituição, né, cujo pai, a gente vai ver que não é próprio do direito, mas é um indivíduo chamado Jos Hans Gadamer, e Paul Ricoeur também é um grande linguista, né, que trabalha essas questões. São interpretações modernas. Eles defendem essa bandeira, e isso também chegou no seio da chamada Academia Teológica. Por exemplo, o famoso pastor Ed Renekiewicz, né, que até respondeu lá a Convenção Batista e tal, da posição dele. Quando ele afirma que a Bíblia não é suficiente e que ela precisa ser atualizada, ele parte de um método hermenêutico em que você pode ressignificar o sentido do texto à revelia da intenção do autor. Esse é um problema sério. A revelia da intenção do autor. Então, está muito claro aqui, mas eles dizem o seguinte: a palavra de Deus é viva. Olha só o raciocínio: a palavra de Deus é viva. E ela vai ter uma aplicação e um significado diferente a cada contexto cultural que houver ao passo da história. Esse é um problema sério, irmãos. Nós, os mais ortodoxos, defendemos a palavra de Deus, ela é imutável. Jesus diz: o mundo há de passar, mas as minhas palavras não passarão. Ela tem um caráter perene no que diz respeito aos seus princípios. Evidentemente, faço aqui uma ressalva, há textos de ordem realmente circunstancial, cultural para aquela época. Essa questão, por exemplo, que Paulo dá a opinião das virgens, por que ele dá essa sugestão? Eu não daria hoje. Não, você é virgem, a Bíblia diz aqui, melhor que não se case. Não dá. Ele dá naquele contexto porque havia a possibilidade de uma iminente perseguição e eles estavam esperando que Jesus viesse a qualquer momento. Então, meu irmão, para que você vai casar? Já pensou se você casa, constitui família, vem uma perseguição, olha que dor de cabeça. É melhor sofrer a perseguição solteiro do que casado. Nesse sentido aqui, é um texto circunstancial pontual. Mas, quando ele fala aqui, no verso de número 10, né, a orar aos casados, ordeno eu não, Senhor, ele está falando de um princípio universal e intercircunstancial, que se aplica a qualquer cultura, em qualquer época, em qualquer contexto. Então é importante isso aqui, tá bom? A gente entender essas nuances aí do texto, para nós não relativizarmos a palavra de Deus, porque tem muita gente relativizando a palavra de Deus.
Essa questão de escravo, a gente vai tratar mais à frente aqui, ele fala, né? Você permaneça na vocação em que foi chamado. Alguns foram chamados na condição de escravo. Paulo não está endossando a escravatura aqui. E é uma desonestidade até teológica e histórica, porque se a gente olhar para a história, estava até falando com o Luciano, né, que eu tenho vontade de fazer um curso de história, mas o que mais contribuiu contra a escravatura foi justamente o evangelho, o protestantismo. Sabia disso? Foi o protestantismo que foi contra essa questão. Então, é complicado as pessoas tentarem defender que o texto é arcaico, porque apoia a escravatura. Está vendo, Paulo? Você foi chamado como escravo, então sirva o Senhor como escravo. Então, Paulo está endossando a escravatura. Inclusive, naquele sermão lá do pastor Ed René Kivitz, né, cartas vivas, né, sei lá o termo lá, o tema que ele colocou, né, e não letras mortas, alguma coisa assim, ele usa justamente a carta de Filemon. Paulo, quando escreve a Filemon, para que ele receba Onésimo, escravo, né, como filho no Senhor. Ele defende essa ideia. Ó, esse texto aqui, ele não é suficiente. Ele precisa ser atualizado. Como é que Paulo está dizendo para que o Filemon receba Onésimo como escravo, como irmão em Cristo, mas mantendo-o como escravo? Eu jamais recomendaria que alguém se mantivesse como escravo hoje. Então, notem que a Bíblia é insuficiente nessa perspectiva e ela precisa ser atualizada. Ele parte desse pressuposto. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o mais importante é o princípio universal, que em Cristo não há homem, não há mulher, não há escravo, não há liberto, não há gentil, não há grego, conforme está lá em Efésios capítulo 4. Todos somos iguais com a mesma dignidade. Evidentemente que se Paulo vivesse nos dias de hoje, ele jamais cogitaria a possibilidade de aconselhar o cara, permaneça como escravo, sendo fiel ao Senhor. Jamais. É uma questão circunstancial. Então, a gente precisa ter esse discernimento aqui, tá bom? Existe um princípio universal, mas a circunstância, nem todas as circunstâncias elas são as mesmas, mas a palavra, o princípio são os mesmos, né? Ok? Vamos lá. Se alguém tiver pergunta, pode fazer, por favor. Aí ele diz aí do verso de número 28. Mas se te casares com isto, não pecas. Se te casares com isso, não pecas. O verso 25, não é esse não. Estou voltando aqui. Porque o marido é santificado, tal. Verso 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Você está casado, se converteu ao evangelho, aí o seu cônjuge não se converteu. É o seguinte, não, mas quando eu te conheci você não era evangélico. Você abraçou uma fé nova. Eu não compactuo com essa fé nova, eu não concordo com essa fé nova. Ou, jogando para o contexto aqui, nós íamos juntos para o templo da deusa Afrodite e cultuávamos a deusa Afrodite, lá na cidade de Corinto. Fazíamos tudo unidos. Agora você se converteu, mudou a sua fé, eu não compactuo com isso. Então, meu irmão, estou indo embora. Vou procurar um cônjuge que seja fiel a Deus Afrodite, porque eu não sou a favor dessa sua fé nova aí, que sabe lá como chegou até aqui. Não, vamos manter as nossas tradições, as nossas raízes, ou você mantém comigo, ou estou indo embora. O que o cristão vai falar? Tchau e bênção. Gostaria que você permanecesse. Estou disposto, inclusive, a aceitar você continuar servindo a Deus Afrodite e eu servindo o Senhor. Mas se você impõe essa condição para ficar, de que eu abandone Cristo, né, ou que você está resolvido aí, então tchau e bênção, pode ir. Porque, em primeiro lugar, é Cristo. Cristo está acima do casamento, não a religião, mas Cristo sim. Percebe a diferença? Cristo está acima. Então, nesse contexto, é possível haver separação sem que haja aí o julgo do pecado, né, da servidão, porque ele vai dizer mais à frente aqui, olha lá o que está escrito. Mas se a gente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã, crente, né? Deus vos tem chamado a paz. Está tranquilo, meu irmão.
tranquilo, foi num contexto diferente. A separação nessa circunstância, ela é lícita e não imputa um julgo sobre o crente, porque, na verdade, não foi a decisão dele separar, mas a decisão do cônjuge não crente de separar por causa da fé do crente. Aí tudo bem. Pode casar de novo sem problema nenhum. Sem correr o risco de adultério. E ser um líder, sem problema nenhum. Ser um líder, sem problema nenhum. Agora tem um problema sério. Vamos lá, vamos entrar num aspecto mais específico. Pastor, vamos supor que o camarada entrou na igreja, conheceu uma mulher lá e se casou com essa mulher. Ela estava na igreja. Aí algumas pessoas dizem o seguinte: ah, não, mas a mulher nunca foi regenerada, nunca foi crente, aí separou do marido, abandonou o marido. Como é que fica? Se enquadra nessa situação específica de não crente, porque, embora estando na igreja, nunca foi regenerado. Então, notem aí que é uma situação realmente delicada. Vida de pastor não é fácil, não, irmãos. Não é, não. Vida de pastor é complicadíssimo, né? Por exemplo, eu tenho um amigo, ele, vou citar o nome dele aqui, mas um homem crente, sempre piedoso, pastor presbiteriano, conheceu uma moça, né, na igreja. Parece que a moça era recém-convertida, aparentemente recém-convertida, conheceu a moça, noivou, se casou. Mas a moça, despirocada da cabeça, começou a trair o marido. Com o serviço de casa, abandonou a igreja, não quis saber mais de Deus, levou para o conselho da igreja, para os presbitérios, né, da igreja, para resolver e deliberar sobre a situação. O presbitério falou assim: ó, essa situação enquadra nesse caso específico, que embora a mulher estivesse dentro da igreja, ela nunca foi regenerada. O coitado do irmão achou que ela era. Ela parecia ser. Então não é. Então entra nesse caso, porque ela abandonou o marido, abandonou a fé. Então o camarada, ele é pastor, não deixou de ser pastor. Então existem as nuances aí, né, de cada caso específico, e não é fácil julgar isso, não. Complicado. Agora, o que não pode acontecer, né, é o cara casar com a mulher, um pastor. Eu já vi muitos casos assim, separa da mulher, a mulher não quer separar, o pastor separa e continua sendo pastor, né? Aí não rola, né? Aí não dá, não. Como é que um camarada desse vai falar sobre casamento, pastor, que é uma das áreas importantes? Não está totalmente deslegitimado, desautorizado para falar. Seria melhor pedir para se afastar do ministério, do meu ponto de vista, viu? Hã? Mais uma vez, repito de como você interpreta a sentença. Ao mais, digo eu, não, Senhor. Se você acredita que Paulo está falando aqui por uma revelação que ele recebeu de Deus, mas é ele que está falando, não foi o Senhor que falou quando estivesse vivo, aí tudo bem, está pacificado. Se não, não está pacificado. Aí Paulo deu uma opinião dele, né? Esse é que é o problema. Mas eu tenho para mim que é uma questão que faz sentido. Faz sentido, sim, porque a pessoa casou, estava vivendo um período de ignorância, não conhecia Deus. Senhor, se eu tivesse conhecido antes, eu teria procurado uma mulher crente, um marido crente, né? Mas como é que eu faço agora, Senhor? Especialmente naquela... Pensa no contexto, Wendel, pensa no contexto. Uma mulher crente naquele contexto. Ela se converteu ao cristianismo, né? Saiu do paganismo lá, da deusa Afrodite. O marido não. Aí o marido diz: não, você tem que ser fiel a nossos deuses. Ela diz: não posso, sou fiel a Jesus. Então estou indo embora. A mulher, naquele contexto, não era uma mulher como hoje, não, que tem seu trabalho, sua independência, pode correr atrás. Depende de alguém. Vai depender de quem? Aí você vai pôr um jugo para essa mulher, para ficar solteira, mendigando na rua, porque é isso que poderia, na cidade de Corinto, a pessoa poderia até se tornar uma prostituta, né, para poder sobreviver. Né? Então você está impondo um jugo muito pesado sobre essa pessoa. Ela casou com um tempo da ignorância. Então não pode trazer esse jugo sobre a pessoa. Uma coisa é você casar no tempo
do esclarecimento, da revelação, do tal. Outra coisa é você casar no tempo da ignorância. Você não pode trazer esse julgo sobre a pessoa, né? Então, eu particularmente não faço isso. Eu digo para a pessoa, ó, se o teu marido não aceita Cristo e te coloca nessa sinuca de bico entre ele ou Cristo, dê tchau e bênção para ele, porque o mais importante é Cristo, e você está livre para casar de novo. Eu, pastor, falaria isso, sem nenhum problema, né, na minha opinião. Aham. Sim. Sim, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Só que o que é mais importante? Está ligado ao marido ou está ligado a Cristo? Você está entendendo? O preceito do casamento só está debaixo desse outro preceito, está ligado a Cristo. Se o teu cônjuge exige que você se desligue de Cristo, como é que faz? Aí você tem que dosar e fazer uma graduação de valores. O que é mais importante? Está ligado a Cristo ou está ligado ao marido? Eu sei que está ligado ao marido é importante, mas Cristo vem em primeiro lugar. E se a pessoa aceita, né, vamos supor assim, não cede à imposição do marido de largar Cristo, ela faz isso por amor a Cristo, eu particularmente não entendo que ela esteja obrigada a permanecer ligada com esse marido a vida toda, porque ela optou Cristo. E Cristo está acima de qualquer coisa, e Cristo quebra todo o vínculo, qualquer maldição, quebra tudo. Então, eu pelo menos interpreto dessa forma, né? Sim, sim. Foi a cláusula que Jesus colocou, a infidelidade, né? A infidelidade também. Porque a infidelidade gera o que... Na verdade, essa é uma pergunta importante. Por que Jesus colocou essa cláusula de exceção? Você sabe por quê? Irmãos, é porque Jesus, a Escritura, leva muito a sério essa questão sexual. A Bíblia diz que quando você se une a uma prostituta, você se torna uma só carne com ela. Quando você se une a sua mulher, você se torna uma só carne com ele. Então, você está quebrando. Quando você pratica o adultério, você está maculando o seu casamento e quebrando um vínculo. Você está se unindo a outra pessoa. Por isso que é essa cláusula de exceção, né? Há essa cláusula de exceção aí, ok? Então, o adultério é uma questão muito séria, viu, irmãos? É uma questão muito séria. Com isso, não estou dizendo que a pessoa está obrigada a separar-se do marido, mas ela tem uma cláusula de exceção de se separar do marido, né? Aí, porque foi o próprio Cristo que falou. E como diz o meu tio, Jales, não foi Jesus que falou? Então, se Jesus falou, está falado. Jesus falou, está falado, irmãos. Acabou. Se foi Jesus que falou, está falado, né? Então, sim. Uhum. Ah. Uhum. Ah. Não tem como santificar, justamente, justamente. É. Sim, sim. E aí, como é que vão andar os dois juntos se não estão de acordo? Diz a palavra de Deus. É complicado, né? Como é que vão andar juntos? Como é que vai educar os filhos? Não, eu quero levar meus filhos para o templo da deusa Afrodite. Não, vão levar para a escola dominical, para a EBD. Como é que fica essa questão? É um conflito terrível. Se você pode evitar, se você não casou, então a orientação, case com crente. É mais fácil de não errar. Você ainda pode errar casando com crente, né? Você ainda pode errar, mas é mais provável que não erre, né? Então tem que olhar bem, né? Escolher bem. Quem é jovem aí tem que escolher bem mesmo, ser criterioso. Olha a família, o papai, mãe é piedoso, carrega os valores. Até a família tem que olhar tudo. Eu olho tudo, né? Tem que ser exigente.
Isso aí ainda pode errar, olhando que ainda pode errar, porque ainda a pessoa pode... Conheço muito crente, cresceu na igreja, recebeu a palavra de Deus, chegou aí à fase adulta, despirocou a cabeça e foi para o mundão, virou até espírita, macumbeiro, tem de tudo, irmão, no meio da igreja. Mas é mais fácil você não errar escolhendo dentro da igreja do que fora da igreja. É uma impossibilidade, à luz da palavra de Deus, nem deve escolher fora da igreja, né? Okay. Então, vamos lá. Excelente pergunta, excelente colocação. Como é que fica essa questão da agressão doméstica? Os pastores mais ortodoxos têm usado esse texto, justamente esse texto aqui, para dizer que a pessoa não está obrigada a permanecer. Porque o marido que bate na mulher não é crente. Não é crente. Então, usa esse texto aqui. O marido que agride a mulher não é crente. E aí, como diz um pastor querido, isso é caso de polícia, não é caso de gabinete pastoral, não. Isso é caso de polícia, tem que denunciar. Um camarada que bate numa mulher não é crente, não é nem sequer crente ruim, não é crente, não é cristão. O cara que bate na mulher, né? Então, entra nesse caso aqui, não crente, como não crente, está batendo na mulher. E outra coisa, tem um outro valor importante aí, é a vida. A mulher está correndo risco de morte. Então, você vai preservar. Então, eu, sendo pastor, eu aplico esse texto aqui para falar para minha filha, sai fora, sai dessa. Vai embora quando você pode. E denuncia esse cara. Denuncia esse cara aí, porque isso aí não presta, isso não é crente, não. Ah, pastor, mas ele vai na igreja e participa da ceia. Pode participar da ceia, pode ter sido batizado, ser dizimista. Esse camarada não é crente, isso não presta, vai embora. Fala tranquilamente. O marido que bate na mulher não é crente. Como é que pode? Jesus diz assim, ó, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que um camarada, um sujeito cafajeste desse, vai dizer que ama a mulher como Cristo amou a igreja, se ele está agredindo a mulher, meu Deus do céu? Não consinto com um negócio desse de jeito nenhum. Né? Okay? Então, entra nesse caso aqui de não crente. É. Sim, dava, porque é o seguinte, no Novo Testamento há uma grande ênfase da igreja, no trabalho social, cuidado com os pobres e com as viúvas. E com as mulheres, nesse caso, ela entraria no contexto de viúva, de viuvez. Por que eles davam uma atenção muito grande às viúvas? Porque quem sustentava a casa naquele contexto eram os maridos. Então, ficava desguarnecida. Se você ler lá Atos capítulo 6, você vai ver que as viúvas helênicas, as viúvas gentílicas, né, estavam sendo esquecidas em razão das helênicas. Aí houve dissensão e tal, e escolheram lá os diáconos para promover uma espécie de justiça social entre as viúvas, porque o dízimo da igreja, o dinheiro da igreja, era voltado muito para sustentar pessoas assim. Né? As divorciadas, nesse caso específico, o marido não é crente, né, também entrava nesse rol. Dependia da igreja, a igreja sustentava, ajudava na medida do possível. Mas também estava livre para ter novo casamento, nesse caso específico do marido não crente abandonar, né, ou exigir que a mulher, aí, como diz o texto aqui, não pode imputar um fardo além ou mais pesado sobre essa pessoa. Né? Então, a pessoa não pode ser punida porque optou Cristo, irmãos. Como é que você vai punir uma mulher porque optou Cristo? Não, você não pode casar mais nunca. Não, essa pessoa tem que ser engrandecida, né? Tem que orar 2, 3 vezes para arrumar um marido abençoado, crente cheio de Deus, que a pessoa que perdeu o marido, perdeu o sustento, perdeu a afetividade, perdeu tudo por causa de Cristo, você vai punir uma pessoa dessa não casa nunca mais? Não, mas sendo que ela separou porque não quis abrir mão de Cristo? Não faz sentido nenhum para mim isso aí, não faz. Okay? Então, sendo da minha igreja, eu falo, pode casar, marido te abandonou, não concorda com a sua fé, fica livre, minha irmã, em nome de Jesus. Né? Okay. Onde é que eu parei aqui? Tá. Verso de número 18 aqui, né? Verso de número 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, que pode ser que ele se converta, né?
Ou como sabes, marido, se salvarás a tua mulher? Aí entra mais na questão de salvação do que de ser abençoado pelo testemunho do marido. Porque o testemunho do marido pode ser instrumento para salvar as pessoas. Agora, tem esse problema também, vamos trazer para a prática aqui. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, pastor, estou apaixonado por ciclano, né? Mas tá, o ciclano é o quê? Ah, ele é macumbeiro, ele é espírita. Vou casar, pastor. Eu falo, não, minha irmã, pela palavra de Deus, você não compactou com essa decisão. Escolha um marido, tem muita gente boa, muito homem bom dentro da igreja e tal, escolhe lá. Não, pastor, mas eu creio que ele vai se converter. Ó, vou dizer uma coisa para você. São raras as vezes que um cônjuge, um marido não crente, se converte, sabia? Muito difícil se converter. De 5, 1 se converte. De 5, 1 se converte. É muito difícil. Pode acontecer de se converter. Mas pode acontecer de não se converter. Passar a vida toda. Aí o ônus disso aí, né? Além de você estar indo contra a orientação da palavra de Deus, se você escolheu sendo crente, um marido não crente, você ainda vai carregar o ônus e a pessoa não consegue antever os problemas provenientes disso aí, não. Isso é muito sério. Filhos, vai educar como filho, entendeu? Domingo vai separado, um vai para o centro de macumba, o outro vai para a igreja. É complicado demais isso aí, né? Não dá certo, não. Né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Aquela figura pitoresca, né? O macumbeiro vai com a macumbeira, os dois para o centro de macumba, um carrega o frango, o outro a cachaça, né? O cara que é espírita kardecista vai com a mulher, um carrega a vela, o outro pano branco. Quem vai para a igreja, né, um carrega a Bíblia, né, então vai os dois juntos, né, porque onde há união, Deus abençoa. Então tem que ser assim, cada um com... Quem pergunta? Pô. Tem? Ah, boa pergunta, irmão Geraldo. A gente vai entrar nessa questão aqui, porque é o seguinte, Paulo diz aqui, você foi chamado circuncidado? Não anula essa circuncidão. Você sendo judeu, foi chamado circuncidado? Não anula, permanece circuncidado. É interessante ele dar essa orientação, porque já entro nessa questão aí para fazer a aplicação. Porque no primeiro século tinha uma cirurgia que você revertia a circuncisão. Judeus da diáspora, né, da chamada diáspora que não era ali de Israel, que já tinham assimilado uma nova cultura, queriam deixar de ser judeu, ou de serem reconhecidos como judeus. Aí tinha a cirurgia de você desfazer a circuncisão. Tinha essa possibilidade. Não quero mais professar e tal. Né? Por isso que ele fala, se você é judeu, permaneça como judeu. Você converteu ao cristianismo, não precisa desfazer a circuncisão. Permaneça circuncisado. Qual o princípio por trás dessa orientação? Paulo está dando. Você não precisa anular completamente a cultura da sua etnia por causa da sua confissão em Cristo Jesus. O que for compatível com a fé cristã, permanece. O que não for, não permanece. Essa é a ideia. Então, cigano, permanece como cigano? Se for na perspectiva de um nômade, que vive mudando de lá para cá, sem aquelas práticas esotéricas, pode permanecer. Pode até ser um instrumento de Deus para ganhar outros ciganos ali, né? Essa cultura, sei lá, uma comida específica, uma vestimenta específica, não tem problema. O hábito de mudar, de não ter uma residência fixa, isso não é contra o cristianismo. O que é contra o cristianismo seria lá as práticas esotéricas, lemão, né, essas coisas. Isso aí você tem que abandonar. A mesma coisa, tribo indígena. Você entra numa tribo indígena, a pessoa se converte, né? Pastor, como é que faz? Vai mudar a cultura indígena todinha? Claro que não. Aquilo que não for contra a palavra de Deus, fica. O que for contra, sai. Então, esse é o critério. Então, quando Paulo fala da circuncisão, ele passa esse princípio, né? Você não vai mudar a cultura de um povo completamente. Não. O evangelho carrega os princípios de vida, mas ele não tem a pretensão de mudar completamente toda e qualquer cultura. Não. Então, eu não tenho nenhum problema com isso aí, né? Ok? A pessoa se converte sendo cigano, pode permanecer como cigano sem aquelas práticas doidas, vai ser um instrumento de Deus para ganhar outros ciganos, para Jesus. Ok? O tempo já foi, né? Passa rápido. Pois, terminar aqui. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher?
ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme o seu chamado, a sua vocação. É assim que eu ordeno a todas as igrejas. Olha que coisa interessante. Você está diante de um mandamento universal, perene. E essa ordenança aqui aos coríntios é algo que Paulo faz em relação a todas as igrejas, em todas as culturas diferentes. Logo, estamos diante de um princípio universal. E que princípio é esse? Você está casado com não crente, tem a possibilidade de permanecer? Permaneça. Se ele te obrigar, então sai fora. Esse é um princípio que ele trata aqui, ok? Aí ele vai entrar nessa questão da vocação, né? Da pessoa foi chamada na situação em que ela está. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. E a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças do Senhor. Então, Paulo está dizendo assim, olha, não, isso é irrelevante. Ah, pastor, mas Paulo não circuncidou Timóteo por causa dos judeus. Por causa dos judeus. Que ele estava entrando no contexto dos judeus, e Timóteo era o pupilo dele, o discípulo dele, então tinha essa exigência, né, para ele poder entrar, para anunciar o evangelho. Mas ele não teria circuncidado, que isso para ele não é nada. A circuncisão que vale é a circuncisão do coração, né, em Cristo Jesus, e não essa daí dos judeus. Mas também desfazer a circuncisão também não tem valor nenhum, nada é. Como a circuncisão não tem sentido nenhum, e a desfazer também não. É uma questão cultural. Se você é judeu, pastor, eu sou judeu, sou judia. Essa é uma questão interessante. Eu sou judia, me converti ao cristianismo. Permaneço como judia? Sim. Faz adaptação, né? Porque o Novo Testamento fez adaptação. Nem tudo dos preceitos do Velho Testamento foram abolidos, foram revogados. Algumas coisas foram recepcionadas para o judeu. Então, permaneça como judia. Ah, pastor, nasceu um filho, vou circuncidar? Sim, pode circuncidar, sem problema nenhum, como uma espécie de marca cultural. Mas a circuncisão que vale é o batismo, que substitui a circuncisão. Entendeu? Não tem nenhum problema. Agora, o cara é gentil. Pastor, eu sou gentil, converti o cristianismo. Posso circuncidar? Não. Aí não, aí você não pode. Aí você vai estar anulando a ordenança de Cristo. São questões diferentes, tá? São questões diferentes aí. Okay? A mesma coisa, né? Não tem como desfazer lá, né? Algumas pessoas têm dinheiro e conseguem, mas nem todo mundo tem. Vai desfazer, fez um símbolo satânico lá, né? Fez o chifrudo lá no braço, né? Que se converteu ao cristianismo. Vai arrancar o braço? Vai decepar o braço? Não faz sentido nenhum, né? Então, mesma coisa, né? Mas nesse caso nem tanto. O que eu estou querendo dizer assim é que existem algumas culturas, alguns hábitos culturais que eles não necessariamente se colocam contra a palavra de Deus. Então, não há razão para poder aboli-los. Como Esse é o problema dos missionários assembleianos, que eles querem carregar uma bagagem cultural para, às vezes, uma tribo indígena que não faz sentido. Os caras vivem na Amazônia lá, praticamente nu ou semi-nu, porque o calor é intenso. Não há maldade nos olhos daquele povo lá. Aí você chega lá, não, tem que usar paletó e gravata daqui para frente, o cacique. Cacique, você tem que usar paletó e gravata. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem que ter bom senso nisso aí, né? Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Como é que a pessoa se torna... A escravidão aqui é diferente, tá? Da nossa, do Brasil. Existem 3 possibilidades do indivíduo se tornar escravo no mundo antigo, primeiro século. Primeiro, nascer escravo. Filho de escravo, escravinho é. Né? Segundo, se tornar escravo por questões de guerra. Um império romano chegou lá, saqueou a cidade e tal, levou todo mundo e fez escravo. Aí o indivíduo vai ser escravo, até pessoas bem preparadas, eruditas, podem se tornar escravos para ensinar os filhos dos seus senhores.
ou para servir o palácio, como foi Daniel, por exemplo. Daniel era de uma casta elitizada de Israel, foi levada eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, para servir lá o rei Nabucodonosor no palácio. Então, essa é a possibilidade de guerra. E a terceira, pela opção do indivíduo. O cara está endividado demais, não tem como pagar, fala assim, vamos fazer o seguinte, eu não tenho como te pagar, eu vou ser seu escravo. Aí eles colocam como escravo lá, tá? Então, essa era a situação, bem diferente da realidade do Brasil, né? E dá vontade de rir, o cara fala, não, mas está adoçando a escravatura. Não, primeiro que era diferente o contexto do Brasil, né? O Brasil aqui, meu Deus do céu, a escravidão aqui no Brasil é uma coisa horrorosa, né? A gente via lá os negros presos na senzala, ia para o tronco. Não era o mesmo contexto, não. Você tinha gente bem erudita, preparada, educando os filhos, né? E interessante a dignidade que os senhores do primeiro século emprestavam aos seus escravos. Alguns senhores não conseguiam ter filhos, faziam do seu escravo o seu próprio filho e deixavam a herança toda para ele. A cultura era diferente, bem diferente do Brasil aqui, tá? Agora tem gente que diz que Paulo está endossando a escravidão. Não, ele diz aqui, claramente, mas se você pode se tornar livre, aproveita a oportunidade. Ele não está endossando a escravidão, não. Aí o camarada me diz lá no púlpito, não, mas a Bíblia precisa ser atualizada, porque ela está endossando a escravidão. Meu Deus do céu, ou eu sou analfabeto, não consigo ler o que está escrito aqui, ou o cara é analfabeto, porque claramente Paulo está dizendo, sirva a Deus quanto escravo, porque você não tem poder de se ver livre, mas se você tiver condições para isso, pronto, meu irmão, deixa de ser escravo, que é muito melhor, porque Deus te chamou para a liberdade. Você tem a mesma dignidade. Então, a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia já é atual. Como diz o grande evangelista Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal publicado no dia chamado hoje, né, que eu carrego. A Bíblia é atual, o princípio é universal, não precisa. Né? Então, questões culturais pontuais, tudo bem, mas os princípios são universais da palavra de Deus. Esses princípios são universais. Tá? Quem pediu a palavra? Sim. Quando chegava a época que o Senhor falava, você está livre, tinha muito servo que não queria ir embora, não. Não, quero continuar aqui trabalhando para vocês, servindo, porque sentia a parte também. Sim, com certeza. E olha só, ele diz assim, porque se foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Mesmo sendo escravo, o que liberta mesmo o ser humano é o Evangelho. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Olha que coisa interessante. Por preço fostes comprados. Que preço é esse? O sangue de Jesus. Não vos torneis escravos de homens. Então, Paulo não está a favor da escravidão de jeito nenhum. Aqui o texto aqui, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Então, essa é a ideia. Se você é escravo, e não tem como se livrar disso, sirva a Deus sendo escravo. Se você é escravo, tem a possibilidade de se ver livre, então procure a sua liberdade. Não vos tornei escravos de homens alguns. Se você tem a possibilidade de não se tornar escravo, não se torne escravo. Onde é que Paulo está endossando a escravatura aqui? Em nenhum momento nenhum, pelo contrário, ele está contra a escravidão. Ele é contra, né? Então, eu não entendo a cabeça de alguns pregadores aí. Eu sou analfabeto, não sei interpretar, porque isso aqui está muito claro para mim, né? Eu vou parar por aqui, o verso 25 em diante a gente trata depois, até o 40, né? Ok? Amém. Alguma ponderação? Vamos orar. Amém? Orar ao Senhor. E vamos pensar nessa questão do casamento, então, da família. A igreja, a família tem sido bombardeada de todos os lados. Pessoas, é muito triste a gente ver cristãos se divorciando, irmãos. É muito triste, né? Muito ruim. A gente, nem naqueles casos legítimos em que Jesus permite, ou esses aqui que Paulo trata, a gente tem que se alegrar com isso, não. É triste, né? Em qualquer situação, o divórcio é triste. Né? Não é algo que deve ser festejado. O cara era ímpio, graças a Deus foi embora, Não, todo lugar, todo sentido é triste. É triste. O divórcio não é algo que deve ser festejado e nem deve ser banalizado, muito menos banalizado. A gente vê tantos cristãos se divorciando, o índice de divórcio tem crescido, é uma questão preocupante. Né? Quizá todos os irmãos da igreja estivessem hoje aqui para ouvir essa palavra, porque tem muita gente aí que
muitas igrejas, né? Esse período da pandemia trouxe realmente essa situação. Na nossa igreja mesmo teve aí casais divorciados, separaram, e é muito triste, é sempre triste, muito ruim, né? Como diz o pastor Billy Graham, certa vez, quando foi entrevistado, pastor, mas o senhor nunca pensou nesses tantos anos de casado, bodas de ouro, separar da sua mulher? De separar não, mas matar essa mulher eu já pensei, mas separar nunca, né? Porque levar muito a sério a separação, né? Então você pode ficar bravo com o seu cônjuge, né? Você pode ficar chateado, mas não pense em separar, não. Um tempo as coisas se resolvem, né? Procura ajuda, aconselhamento. Tem tanta gente boa que pode ajudar você na sua crise, no seu casamento. Você que está me ouvindo aí, está passando crise no casamento, não divorcia, não. Divórcio é a última coisa. Deus não se agrada com isso, não. Procure ajuda. Uma das frustrações, para mim, enquanto pastor, eu vou dizer qual que é que as pessoas que me procuram para tratar dessa questão, geralmente me procuram quando já decidiram se divorciar. Elas não procuram antes para pedir ajuda. Você sabe quais são as pessoas que me procuram antes para pedir ajuda? São as pessoas que não são da minha igreja, porque elas têm vergonha do seu pastor. Aí elas saem da igreja delas, do pastor dela, e pedem ajuda lá para o capelão. Isso acontece várias vezes lá. Chega a pessoa lá, pastor, estou passando uma crise, mas vocês estão congregando? A igreja? Pastor de vocês? Não sabe não, pastor, a gente veio aqui. Porque as pessoas têm vergonha. Vergonha de expor a vida, a família. Mas esse é um tabu que precisa ser quebrado. Porque se a gente não tratar essa questão, né, não tiver confiança com o pastor, é complicado. Mas é melhor, ainda assim, buscar um pastor de fora do que deixar numa situação irrecuperável, em que a pessoa já está decidida e se divorciar. Então, não faça isso não, procure ajuda, procure pessoas piedosas, vividas, que possam te ajudar, te orientar, porque Deus não se agrada do divórcio, não. Isso vai trazer muita tristeza. Meu Deus do céu, eu fico vendo onde é que está o coração dessas pessoas quando olham para os filhos. Eu não entendo isso, não entendo. É muito sofrimento. Tantos filhos crescem traumatizados. Já vi tanta criança crescer traumatizada porque os pais se separaram. Não demonstram nenhum amor pelos filhos. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que permanecer casado por causa dos filhos? Meu irmão, isso já seria motivo suficiente para você permanecer casado, na minha opinião. Na minha opinião. Porque você está colocando a sua felicidade acima da felicidade dos seus filhos. Eu não entendo, não entra na minha cabeça um pai, uma mãe que diz o seguinte, não, o que importa é a minha felicidade, está aí a dos seus filhos. As pessoas parecem que não conseguem entender que o divórcio acaba impactando a vida dos filhos de uma maneira extraordinária. Tem gente que gera, crianças que geram, deixa eu dizer isso para vocês, a chamada gamofobia. Sabe o que é gamofobia? Fobia de casamento. Eu conheço gente que gerou gamofobia porque vira o divórcio dos pais. Fala, nunca mais na minha vida, nunca mais não, nunca quero me casar, porque sofreram o trauma de ver o processo de divórcio entre os pais. Geraram gamofobia, os traumas. Crianças que ficaram inibidas, cheias de problemas psicológicos por causa do divórcio. E os pais não conseguem enxergar isso, que o divórcio é um grande mal para os filhos. Não conseguem enxergar isso, mas faz mal mesmo, né? Faz muito mal. As pessoas têm que entender que isso é um pecado sério e que traz consequências graves. E as pessoas divorciam como se fosse qualquer outra. Não faça isso. Em nome de Jesus, procure ajuda. Tá bom? Vai evitar muito mal. É sério isso aí. Eu não estou conseguindo ouvir ali. Sim. Uhum.
Acredito. E sarei rapidinho. É, acredito, sim. Aí a gente teve que voltar, parece uma vez, ou duas, sei lá. Tava assim pra... Você me fez lembrar meu meu avô, Francisco. Ele disse, certa vez estava muito doente, né? Eles convertidos, meu avô convertido, homem doente, lê a Bíblia, apaixonado por Jesus, mas estava com um problema de enfermidade, um vizinho estava com problema de enfermidade, não sarava de jeito nenhum. Aí ele falou, que ele já estava meio caduco, assim. Eu acho que esse camarada precisa de um benzedor, porque resolve o problema. Aí meu pai estava perto do lado, não, meu pai, não precisa benzer não, vamos orar. Ele disse, a oração é boa, mas a benzer é mais rápido, resolve mais. Já vem, cara. Mas assim, existem duas questões aí importantes sobre benzimento. Sei lá que é benzimento que fala, né? Benzenção, benzimento. Primeiro que existe questões assim de plantas que realmente resolvem, né? Faz lá um caldo, usa planta não sei do que, medicinais, plantas medicinais, né? Existe esse aspecto que oferece a cura. Existe uma questão espiritual também, não é só Deus que faz milagre, não. O diabo faz muito milagre também. Né? Então, tem duas questões aí. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado a Deus por esse dia, por essa oportunidade de estudar a Tua palavra aqui, tratar de um tema tão importante e tão negligenciado, tão banalizado nesses dias que vivemos. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe a sua igreja, abençoe as nossas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, nos dê a graça de sermos fiéis ao Senhor, fiéis ao cônjuge, conforme a Tua palavra mesmo determina, até que a morte nos separe um do outro. Pedimos ao Senhor essa fidelidade e essa bênção. Ajuda-nos, ó Pai, a superar as diferenças, as dificuldades, as crises no lar, a liberar o perdão, a superarmos, ó Deus, a dificuldade que temos muitas vezes de buscar ajuda. Nos dê, ó Deus, essa graça. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Até à noite, o nosso culto começa às 19 horas, né? Pronto.